Amém, amém. Se assente, queridão, queridona. Já abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, até o capítulo 2, verso 13. Amados, eu quero decepcionar você com o tema da mensagem. Você deve estar pensando, mas está errado, não está não é? Você já deve ter ouvido o lema de um movimento por aí, de uma igreja neopentecostal, chamado Pare de Sofrer. Aí você veio aqui no culto da nossa igreja de meio de semana, ou está acompanhando aí pela internet, e você se depara com esse tema, que ao meu ver, tem mais base bíblica. Não pare de sofrer. Sobretudo se você está acompanhando a exposição em 2 Timóteo, você vai concordar comigo. A série tem como tema Serei fiel ao meu Jesus. E qual é o contexto em que nós somos provados fiéis ou não? Genuínos ou não? Verdadeiros ou não? É o sofrimento. Sem cruz não há coroa, amados. Sem sofrimento não há crescimento. Em inglês tem uma expressão, me perdoe a pronúncia, os experts na língua inglesa, no pain, no gain. Sem perda, sem ganho. Nós precisamos entender, amados, que a vida cristã, ela é custosa. Exige sofrimento. Então, escolhi uma imagem aí de uma dor muito comum a todos nós brasileiros, a dor da coluna. Tem alguém reclamando da dor de coluna. E a mensagem é essa. Até mesmo numa dor de coluna, pode haver um propósito de Deus para a sua vida. Vamos ao texto, porque Paulo não tinha somente dor de coluna. Eu não sei, era mais fácil falar de Paulo aqui, ano 67 depois de Cristo, ele preso pela segunda vez, só que agora não numa prisão domiciliar, como ele fora preso no ano 64, 65, mas ele está numa cela, chamada cela mamertina. Até hoje você pode visitar essa cela lá na Itália, em Roma. Apesar de que esse é um dos pontos turísticos da cidade de Roma menos visitados. Por quê? Quem vai querer saber de visitar a prisão de Paulo? Mas se Deus me der o privilégio de estar um dia em Roma, eu quero visitar este lugar. E quero ler a segunda carta de Timóteo, é curtinha, sentado naquela prisão. Eu sei que isso vai trazer muita vida a tudo aquilo que a gente tem estudado aqui. Eu leio esse livro várias vezes por ano. Então esse é o contexto. Paulo está alquebrado, não está com dor de coluna, ele não tem nem coluna mais. Ele está em sofrimento, no aguardo da morte. Meses depois que ele deu ponto final nessa carta, que foi dada para Lucas, o médico amado, para chegar às mãos do jovem Timóteo, meses depois ele foi executado, a mandato de Nero, o imperador louco. E Paulo escreve então, capítulo 1, verso 15 até 2, verso 13. Bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles
Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos, para também ensinarem a outros. Sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus, por favor, mais uma vez eu te peço, fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, a grande ideia desta passagem, que resume o argumento principal de Paulo, é, João Marcos, o nosso sofrimento em Cristo e por causa de Cristo glorifica a Deus, além de ser um impactante testemunho para o mundo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o seu sofrimento em Cristo e por causa de Cristo, primeiro, glorifica a Deus. E segundo, causa um impacto tremendo no mundo. Um impactante testemunho. Paulo, amados, primeiro faz a oração por um cooperador fiel, chamado Onesíforo. Você só vai ver esse nome aqui e na glória. Porque ninguém vai ser doido de colocar no filho o nome de Onesíforo. Mas quando eu falar o que significa o nome e o que esse cidadão fez por Paulo, não sei não. Depois, Paulo se utiliza de modelos para instruir a Timóteo, o jovem Timóteo, de como ele deveria lidar com a questão do sofrimento. Timóteo era muito tímido, era de uma personalidade introspectiva, quase que medroso, podemos assim dizer. Chegou a se envergonhar de Paulo, do seu testemunho e das suas algemas. Então, Paulo usa uma série de modelos e nessa porção ele usa 3 modelos: soldado, atleta e o lavrador. E ao fim, Paulo faz um testemunho, ou dá um testemunho do sofrimento na vida de Jesus,
no sofrimento na sua vida e no sofrimento na vida dos cristãos em todo o mundo. Já deu para você perceber que não vai dar para eu pregar toda essa mensagem hoje. A gente lida com limitações do tempo aqui, também por conta desse novo normal, novo de Deus. A gente está encerrando mais cedo os cultos. Mas, de todo modo, vai dar para a gente começar, acredito. Muito bem, João Marcos. Orando por um cooperador. O contexto aqui, amados, dos versos 15 a 18 do capítulo 1, é de um abandono generalizado. Atenção, debandou geral. Paulo diz: bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Pensa em Ásia, no pensamento bíblico, é onde hoje está o país que chamamos de Turquia. Eram 5 províncias de dominação romana. E Paulo diz o seguinte: olha, todos os cristãos que eu deixei na Ásia, na minha primeira, segunda, terceira viagem missionária, todos me abandonaram. Paulo vai dizer também nessa mesma carta, no versículo 11 do capítulo 4, só Lucas está comigo. Também vai dizer no versículo 16 e 17, do capítulo 4 ainda desta mesma carta, na minha primeira defesa ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me abandonaram ou me desampararam, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. Eu sigo a linha dos comentaristas de que Paulo estava na fila para ir para a arena. Não é? Você deve ter assistido o filme O Gladiador e outros filmes. O contexto é esse mesmo. Paulo foi livre da boca do leão, porque teve a sua pena mudada para decapitação. Ele teve a sua cabeça cortada do seu corpo. Eu fico imaginando, né? Paulo não sabia, ele escreveu, fui livre da boca do leão. E mais tarde ele é decapitado. Isso pode acontecer com a gente o tempo todo, né? A gente diz, Senhor, muito obrigado porque eu fui livre. Nem vou falar o nome da doença. E você pode sofrer um acidente de carro. E Deus continua sendo soberano na sua história, amém? Fui livre da boca do leão. Meses depois, Josiel, ele foi decapitado. Porque o que importa na minha e na sua história não é o que nos acontece, mas é o que fazemos com aquilo que nos acontece. E o importante não é a presença ou a ausência da dor e do sofrimento, mas é a presença ou a ausência do Senhor em nosso sofrimento. Está comigo? David Powlison, um livro que estudamos na EBD. A graça de Deus no seu sofrimento. E o verbo aqui abandonar, todos me abandonaram, versículo 15. No grego significa voltar, retornar, desviar e desertar. Todos desertaram. Você sabe o que é isso, amados? Paulo plantar igrejas na Ásia toda, falar do amor de Deus, colocar pastores ou presbíteros nessas igrejas, e de repente, agora, ao final da sua vida, ano 67, ele olha para trás e diz o seguinte, todos me abandonaram. Todos. Ele até cita aqui 2 homens, que é só aqui que aparece o nome deles, Fígelo e Hermógenes. Quem eram estes? Desertores. Quem sabe pastores, líderes. Porque o que dói, amados, no coração do pastor é quando há esse abandono por parte de cooperadores ou de ex-cooperadores. Porque aí
Eu não quero me comparar com Paulo, absolutamente, mas eu fico imaginando que, como vai na minha cabeça, deveria ter ido na cabeça de Paulo também. Mas, gente, nós éramos tão próximos. Nós orávamos juntos. Nós comungávamos juntos, almoçávamos, jantávamos, pregávamos juntos o mesmo evangelho. E agora me abandona. E, amados, presta atenção, todos me abandonaram. Todos. Aí você está pensando, pastor, unanimidade do mal. Aí Paulo se lembra, eu acredito que foi o Senhor, versículo 16, o Senhor, aí ele começa a orar, né? O Senhor conceda misericórdia, porque, gente, o homem de Deus, quando começa a reclamar muito, para de reclamar e começa a orar, porque o Senhor vai mostrar a você que você não está sozinho. É igual Elias em 1 Reis, capítulo 19. Todos me abandonaram, eu fiquei só. E aí Deus fala com ele, Elias, baixa a bola. Essa é a minha tradução, né? Elias, fica tranquilo, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Tá bom para você? 7.000? Elias tinha 7.000. Paulo só lembrou de um, mas já estava no lucro já. Onesíforo é o nome do cidadão. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Bem diferente de Timóteo, né? Versículo 8, capítulo 1. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Timóteo havia se envergonhado. Agora, Onesíforo não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. De novo, misericórdia 2 vezes, né? E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amados, é impressionante. Paulo se lembra. Foi só Paulo orar que ele se lembrou de Onesíforo. Onesíforo significa aquele que dá lucro. E eu gosto muito de dizer o seguinte, era uma relação de 2 contra 1, né? Mas na lógica de Deus não é a matemática, né? Ele cita Fígelo e Hermógenes, e agora ele diz, mas eu oro pela casa de Onesíforo. Você não vai encontrar Onesíforo em texto nenhum da Bíblia mais. Só que Onesíforo, o que a gente sabe desse cidadão? O nome, aquele que dá lucro, que ele tinha uma família, a casa de Onesíforo, e que ele, eu disse há algum tempo atrás, que somente Lucas conseguia ter acesso à prisão. Mas me parece que, eu não sei quais circunstâncias, Onesíforo conseguiu encontrar o apóstolo Paulo. Diz o texto, muitas vezes ele me trouxe ânimo, não se envergonhou de eu estar na prisão, pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. Aí eu não sei se ele visitou na cela, se ele visitou enquanto Paulo estava tomando algum banho de sol, se ele encontrou a Paulo enquanto ele estava indo para algum tipo de tortura pública. Não sei, eu só sei que o texto fala que Onesíforo, amados, procurou diligentemente. Diz o texto que ele se encontrou com o apóstolo Paulo e que muitas vezes ele trouxe ânimo. No original, talvez algumas versões dizem assim, ele recreou meu coração. Como é que se recreia o coração? Quem sabe contando, me perdoe assim o linguajar, contando uma piada, contando algo animado, trazendo algum tipo de esperança, animando o coração de Paulo, né? Animou. A ideia de animar aqui é de que Paulo, vez por outra, estava para baixo e, de repente, ele via Onesíforo. E quando você conhece esse cidadão que quando você pode estar triste, o que for, mas a pessoa chega, parece que enche de alegria a casa. Você conhece alguém assim? É o seu Onesíforo.
recreia o coração da gente, anima o coração da gente. Você recebe uma mensagem dele, uma gargalhada dele, uma frase dele. Esse tal é Onesíforo. Alguém que procura, alguém que teve trabalho de procurar Paulo, amados. E aí é que entra algumas suposições aqui, tá ok? Por exemplo, gente, você concorda comigo que era altamente perigoso visitar Paulo numa prisão? Sim ou não? Como é que você vai visitar? Gente, Paulo não era prisão como é hoje, que já é, hoje ainda é horrível. Sim ou não? Mas naquele tempo era muito mais. Não tinha carteirinha. Você tinha que chegar e falar, eu quero visitar alguém. Visitar o quê, rapaz? Não, é alguém. Ele fez o quê? Ele é pregador do cristianismo. O quê? Vai preso também. Porque se você quer visitar alguém que está pregando uma doutrina que é contra Roma, você é inimigo de Roma. Por isso que há comentaristas que dizem que Paulo mandou ou orou para que o Senhor concedesse misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele, uma das vezes que foi visitar Paulo, ficou preso também. Há quem diga até que Paulo aqui está fazendo uma homenagem póstuma a Onesíforo. Eu acho que já aí já é radicalizar, porque Paulo vai orar por alguém que já morreu, aí é oração pelos mortos. Me ajuda aí. Eu entendo que Onesíforo arriscou o seu pescoço várias vezes por conta de Paulo. E Paulo aqui é grato. Ele, Onesíforo, havia recreado o coração de Paulo. Era aquele que dá lucro. E ele não fez de modo fácil, ele precisou empreender uma procura persistente. E se você deve estar pensando, mas pastor, quem era esse Onesíforo? Há comentaristas que batem o martelo dizendo que ele era um diácono da igreja de Éfeso. Porque ele diz assim, e bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. E a palavra serviço, no original grego, é o verbo diaconel. Agora, se ele era um diácono ordenado, eleito pela igreja ou não, não sabemos. Mas que ele era um diácono de fato, de essência, ele era. Vai honrar assim o seu pastor lá em Éfeso. Tem gente hoje, amados, que por muito menos não quer nem ver o pastor pintado de ouro. Verdade ou não é? Bloqueia o pastor, reseta o pastor, reseta não, porque não tem como, senão tentaria também, mas exclui, não quer saber. Onesíforo falou o seguinte, eu vou atrás do meu pastor. Eu vou procurar diligentemente até encontrar, porque eu quero recrear o coração dele. Meu pastor está pesaroso, ele está achando que todos o abandonaram. E de fato, muita gente tem abandonado o meu pastor. Ele está achando, até Timóteo tem vergonha das suas algemas, mas eu quero, porque eu não tenho vergonha, porque o meu pastor não está preso porque ele é ladrão. Meu pastor não está preso porque está guardando dinheiro, sabe-se Deus onde. Meu pastor não está preso porque está se prostituindo. Meu pastor não está preso porque é um pedófilo. Meu pastor não está preso porque ele está envolvido com algum esquema fraudulento. Não, meu pastor está preso porque ele está pregando a palavra de Deus. Eu vou atrás dele. Um dia, amados, eu vi o Franklin, depois eu tentei buscar esses dados mais data e não consegui. O Franklin Ferreira. Ele disse que na Inglaterra, século 17, 18, período ali dos puritanos, houve um tempo, a Inglaterra tem disso, né? Era uma rainha protestante, perseguiu os católicos.
uma rainha católica perseguia os protestantes. Em linhas gerais era sempre assim, né? Esse pêndulo. Num período em que a rainha era católica e perseguia, ou o rei, e perseguia os protestantes, era muito comum, amados, execuções de pastores. Muito comum. O pessoal ficava assim, André, o que você tem para fazer, mulher? Nada, amor. Vamos ver um pastor sendo morto? Vamos. Então era a atração da cidade ver pastor sendo morto. Não é? E o Frank contando, obviamente que não com esse meu estilo, mas ele contando aquele jeito dele professoral, ele disse que certa feita na cidade tal, ele é todo detalhista, na cidade tal, no ano tal, uma execução de um pastor foi formada, foi marcada, só que um grupo grande estava seguindo o cortejo ali. E os soldados ficaram em crise. Poxa vida, hoje tá demais, é muita gente aqui. Naquele tempo podia ter aglomeração, né? Mas o pessoal estava meio assim. O que está vendo? Aí foi perguntar para a multidão falou, não, nós somos da igreja do pastor. Mas vocês estão aqui? Membros da igreja? Somos líderes também da igreja. Mas o que vocês estão querendo fazer? Ao ver o pastor de vocês sendo executado, os líderes falaram assim, é que nós queremos saber o caminho. Aprender o caminho. Amados, nós estamos vivendo tempos estranhos por aí. Não vou ficar entrando em detalhes, mas tem algumas coisas estranhas acontecendo no Brasil. Aí. Eu não sei, amados, se os pastores que pregam de fato a palavra de Deus um dia não vão ser pressionados a se retirarem. Alguns já estão sendo. Nós estamos vivendo uma onda aí de politicamente correto, de alianças entre púlpitos e gabinetes de políticos, pastores que estão falando mais das suas ideologias políticas do que do evangelho. Tem algumas coisas estranhas aí. E talvez chegue o tempo, amados e amadas, em que os pastores tementes a Deus, convertidos, vão precisar receber visitas dos seus onesíforos. De gente que não vai medir esforços para recrear o coração desses pastores. Alguns vão ser demitidos das suas igrejas. Alguns vão ser penalizados. Alguns dos familiares desses pastores vão começar a ser perseguidos nas redes sociais, nas ruas, nas escolas. Nós vamos precisar, amados, de homens e mulheres que sejam onesíforos para angariar ou para provocar ou para produzir, auferir, essa é a palavrinha melhor, lucro, ganho na alma dos seus pastores. Eu sei que quando eu falo isso aqui para você, você fica pensando, poxa, pastor, o senhor está puxando brasa para a sua sardinha, mas é o que eu sempre falo. Eu é que tenho que ensinar esse rebanho, porque eu posso sair. Estou aqui por um tempo. A igreja vai ficar até Jesus voltar. E outros pastores também precisam receber a honra, o cuidado que vocês têm dado a mim ao longo desses 27 anos. E eu preciso lhes ensinar. Nenhum pastor, amado, sobrevive sem onesíforos. Mas eu poderia falar outros, né? Epafroditos, lá em Filipenses, Paulo fala de Epafrodito, Timóteo, Tito, João Marcos. Paulo tinha uma queixa com João Marcos, mas depois diz, traga-me João Marcos, porque ele me é útil. Porque fato é, amados,
e esse é o ponto que eu quero destacar, ninguém consegue viver sozinho no ministério cristão. Na vida cristã não dá para ficar sozinho. Por isso eu vou falar só mais um pouco do segundo ponto. Vou fazer 2 aplicações e a parte B da mensagem vai ser outro dia, não sei essa quinta ou outra. João, o apelo no versículo 1, tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Paulo está dizendo, Timóteo, tu, porém, e ele vai repetir essa frase algumas vezes, essa sentença, meu filho. E Paulo diz assim, meu filho. 1, 2, na saudação, Paulo diz a Timóteo, filho amado. É o mesmo que Paulo dizer, garoto, você não está sozinho. Levanta a cabeça. Coloca a cara para fora da porta. Uma expressão que eu tenho usado há algum tempo atrás. Né? Coloca a cabeça para fora da porta. Fortifica-te. Agora, repare comigo, olhe para mim. Paulo não diz, fortifica-te na sua autoestima. Ele disse isso? Ele disse também, olha, fortifica-te no testemunho dos outros, na história dos outros. Amados, eu gosto de ler biografias. Eu estou lendo, por exemplo, a biografia do John Piper, escrita por John Piper, de um irmão chamado Andrew Fuller. E estou encantado. Eu até tirei aqui uma cópia de uma frase dele, que vou citar daqui a pouco. Andrew Fuller foi secretário-geral da Sociedade Batista Missionária. Em 1792, para ser preciso, 2 de outubro de 1792, Fuller, junto com um grupo de pastores batistas, organizou a primeira sociedade de missões mundiais da história do movimento missionário moderno, século XVIII, que era batista. Dentre os signatários dessa sociedade, ninguém mais, ninguém menos do que William Carey. Andrew Fuller, por exemplo, amados, ele nunca saiu do seu país, a Inglaterra, mas foi o secretário durante mais de 20 anos. E por conta de seu trabalho, de seu empenho como teólogo, pensador, pastor durante mais de 40 anos em apenas 2 igrejas, ele revolucionou o mundo da época, dando base, sustentação e angariando recursos para que Carey pudesse fazer o seu trabalho na Índia. Andrew Fuller foi, amados, num diário ou numa carta que ele escreve, que surge aquela famosa expressão que você já ouviu, você que é batista já há algum tempo, que nós precisamos segurar as cordas para que os missionários estejam indo mais fundo. Né? Ele que escreveu, por exemplo, aqui o seguinte, olha, na verdade, quem registrou foi John Hyland. Nosso empreendimento para a Índia realmente me pareceu, logo no início, ser algo como alguns homens discutindo sobre a importância de entrar em uma mina profunda que nunca havia sido explorada antes. E não tínhamos ninguém para nos orientar. E enquanto estávamos deliberando, Carey, e agora são as palavras de William Carey, por assim dizer, declarou, olha só, se segura na cadeira. Bem, eu vou descer, se você segurar a corda. Mas antes de descer, ele, ao que me parece, nos fez jurar na entrada da mina, com tal efeito, que enquanto vivêssemos, nunca deveríamos largar a corda.
O que a gente vive fazendo, amados, como igreja batista? E isso daqui é do século XVIII, né? Mas até nos nossos dias, se não segurando as cordas, para que a Silvia Regina, para que o Maciel Bíblia, para que o Fernando Brandão, para que o João Marcos, lá de Missões Mundiais, para que o Joel, lá no Níger, para que, vamos lembrar, essa turma toda, para que eles estejam no campo. Nós estamos na beira da mina, Max, segurando as cordas. Ninguém é sozinho, amados. Esse texto vai dizer que Paulo diz, olha, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E faz o seguinte, você sempre vai depender de outras pessoas. Então, o que ouviste de mim, pega esse ponto, amados. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Em outras palavras, amados, você gosta de corrida, nos Jogos Olímpicos, aquela revezamento 4 por 100? É isso. O Brasil andou ganhando umas medalhas aí, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas. O primeiro atleta tem que ser bom de explosão. O primeiro atleta, né? Os 100 metros. Depois tem que passar o bastão para o segundo. E aí tem umas cenas muito engraçadas, engraçada para a gente que está vendo, obviamente, né? O bastão cai, algumas trapalhadas aí. O bastão tem que ser entregue. E parece que tem, eu não sou um expert em jornalismo esportivo, mas parece que tem um negócio que o bastão ele tem que ser entregue, a pessoa não pode estar em movimento, tem que estar bem sincronizado. Nossas gerações, amados, são como essa corrida. Os batistas estão aí, ao longo de tantos séculos. E aí, eu vou me cansar, passar o bastão para o João. O João vai passar para os filhos dele. O Fernando Luciné tem que passar para o João, o deles. Deixa eu ver alguém aqui. O Josiel e a Valéria tem que passar para o Samuel. Samuel, não deixa o bastão cair. Fica esperto, meu filho. Se a cara sua assim meio parada, tem que correr. Esse é o trabalho, amados. O que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Em linhas gerais, é assim. Paulo recebeu de quem? De Cristo. E agora Paulo está liberando o bastão para Timóteo. Timóteo tem que passar para homens fiéis e aptos. Não é para qualquer um não, fiéis e aptos. E estes vão passar para outros. Simples assim. Vá para casa com duas aplicações. Duas. Primeiro, no ministério, não precisamos caminhar sozinhos. Diga, eu não preciso caminhar sozinho. Você não precisa. A cooperação tem de ser o imperativo. Não existe carreira solo na vida cristã. Não existe isso de, eu me basto, eu filmo, prego, canto, toco, distribuo folheto, evangelizo. Não, para. Chama alguém para ajudar. Quando o Onesíforo chegar, ria da piada dele, é meio sem graça, mas você recriar o seu coração. Principalmente, alguém já disse das piadas do pastor que só riem os novos convertidos. E eu guardei do coração, levei para o coração essa frase. Né? Mas nós precisamos estar juntos, amados. Um dependendo do outro. Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 14, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Você vê que Paulo, no verso 13, diz o versículo que todo mundo sabe de qual. Vamos lá? Filipenses 4, 13, juntos, vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o 14 você não sabe, né? Vocês fizeram bem em tomar parte da minha aflição.
É bom saber que a gente não está sozinho. E segunda e última aplicação da noite. E a gente vai continuar essa mensagem depois. A nossa força não está em nosso desempenho pessoal ou aprovação popular, mas sim na nossa firmeza, na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Aí eu me lembro de Lutero. A nossa força nada faz. Paulo escreveu aos Coríntios 15:10, primeira carta. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu pedi permissão a Yara para compartilhar no final da mensagem, esses 2 minutos, algo que ela falou comigo hoje. Ela disse para mim hoje de manhã: pastor, eu tive um sonho 6 horas da manhã. Sonhei que meu pai estava cantando. Ele gostava de cantar na igreja, mas estava cantando alto a beça. As enfermeiras ficaram empolvorosas, os médicos, meu pai estava cantando. Falando alto, cantando. Alegre a beça. Aí eu fiz a pergunta: Yara, qual é a hora aproximada que seu pai faleceu? Eu não preciso nem falar, né? Às 6 da manhã. Essa é a grande diferença. Quem é do Senhor morre cantando. É sempre assim. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Não pare de sofrer. Não peça a Deus para parar de sofrer. Peça a Ele para você passar dessa vida cantando o hino da vitória. Vamos orar. E antes, deixa eu só de orar, só uma curiosidade. Não lembrei de falar com a Yara, se ela estiver online. O nome do pai é Fidelino. No latim, fide, verdade. Fidelino é o fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus, obrigado por essa noite tão especial e por esse texto tão rico que o Senhor compartilhou apenas uma parte dele para nós. Mas estamos saindo daqui avivados por essa palavra. Obrigado pelos meus irmãos, pelos meus amigos que estavam aqui presencialmente e que acompanharam também outros pela internet. Mantenha-nos, ó Pai, focados, comprometidos, operosos na Tua obra. E esse vai ser os pontos que eu vou estar desenvolvendo na próxima mensagem. E sobretudo, meu Deus, faça-nos valorizar a companhia dos nossos irmãos, os onesíforos que estão do nosso lado e que nos visitam para nos encorajar. E faça com que tenhamos o compromisso de também contar com outros, ensinando a outros, recebendo de outros e compartilhando a outros a verdade do Teu Evangelho. Deus, obrigado por fazermos parte da Tua igreja, o povo mais feliz da terra. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus guarde a sua vida, você indo para a sua casa.
Deus lhe proteja. Vamos estar juntos sempre, sempre, sempre. Muito obrigado.